Hoje é o grande dia do debate dos candidatos à presidência, né? Hoje vai ser um dia onde eu concordo que o Lula, né, o melhor para a saúde mental e física dele, né, a saúde do próprio cérebro e do corpo dele, é ficar longe desse debate, justamente porque o Renan vai estar lá, né? Responder as perguntas do Renan deve ser algo assim muito ruim mesmo, né? Porque é como se o Lula estivesse diante assim de um adolescente, né, tentando explicar para ele que ele não tem que ser rebelde, né? Então, assim, realmente o Lula não está lá, é melhor para ele, né? Inclusive, eu acho que se o Pablo Marçal não estiver lá, não faz nem sentido ver esse debate, né? Porque ele seria o único que poderia dar uma lição pro Renan lá, porque ele tem o talento, né, de tirar as pessoas do sério, né? Inclusive com a história do Renan lá, que fez aquela, né, foi acusado de fazer aquela violência com a namorada dele, mas depois disse que foi provado que nada disso aconteceu. Enfim, mas isso aí o Pablo Marçal poderia irritar ele, já que o Pablo Marçal disse que ele não tem condição de ter uma namorada, uma família, muito menos de ser presidente, né? Enfim, mas você vê que a mídia, senhoras e senhores, elas estão atacando o Lula, né, tentando destruir a, né, tentando destruir o Lula publicamente, né, a imagem do Lula, né, tentando associar lá o Lulinha numa questão lá de canabidiol, lá, de venda de canabidiol para o SUS, né, que envolve a amiga dele empresária, que envolve um secretário lá do Lula, lá, que trabalha com o Lula, Marcolo, enfim, tudo isso para tentar atrapalhar a campanha do Lula, né, como se isso tivesse algum problema, né, justamente, é exatamente o que eu disse, né? A pessoa que, veja bem, é contra, né, a legalização da cannabis, né, ou não permite, né, com que as pessoas tenham acesso, né, a determinada substância química através do próprio governo, do próprio SUS, essa pessoa acaba ajudando o crime organizado, né? Por quê? Porque o ser humano ele é nada mais, nada menos do que resultado, né, de mistura de elementos químicos, né? E por que eu digo isso? Porque o fato do ser humano ser resultado de química, de processo químico, resultado químico, de elementos químicos, né, é totalmente aceitável ou previsível, digamos assim, que ele vai buscar outros elementos químicos para se sentir bem, né? Isso inclui a cannabis ou outras drogas, né? Então, quando você impede com que o ser humano tenha acesso a isso, a essa substância através do próprio Estado e proíbe isso, você acaba alimentando o crime organizado, né? Então a política antidroga é a que mais alimenta o crime organizado. Por quê? Porque o crime organizado ele vai vender essa droga de forma ilegal, justamente por quê? Porque o Estado se recusou a atender a demanda dessa população que, por consequência da sua própria existência, de ser resultado de química, né, de processo químico, vai buscar outras químicas externas, né, para o seu bem próprio estar, seu bem-estar, né? Então, essa política antidrogas, né, qualquer pessoa que se escandaliza com isso, né? Ah, não pode legalizar a maconha, né? Essa pessoa está ajudando o crime organizado. Eu vou revelar uma coisa para vocês aqui. Eu sou completamente apaixonado pelo Estado de Israel. Vou dizer para você, é como se eu tivesse um, uma obsessão pelo Estado de Israel. Eu sou completamente apaixonado por Jerusalém, sabe? Por aquele povo do Oriente Médio ali, principalmente quando eu leio a Bíblia, né? Se aconteceu ou não com Jesus de entrar com um jumento em Jerusalém, não importa, né? Mas eu fico imaginando, né? Alguém naquela época com certeza meteu o louco a entrar em Jerusalém com jumento, né? Apoiado pelo próprio povo de outra região que disse que ele seria rei lá, né? Então isso poderia ter acontecido. Mas veja bem, Israel combate o crime organizado muito mais efetivamente, com muito mais inteligência do que o Brasil, por exemplo. Israel você consegue ter a cannabis, né? Comprando no mercado, em algum lugar, você pode ter regulamentado, né? 5 ou 15 gramas, eu acho, né? Mas enfim, você pode ir no mercado e ter através do próprio Estado, do próprio governo, acesso à substância, né? Porque Israel entende que o ser humano vai buscar por substância química, então é mais fácil você vender para ele do que você negar essa demanda que vai existir, né? E o crime organizado começar a se enriquecer através dessa demanda não atendida, né? Porque o mercado químico ele sempre vai existir, né? De química, né? De drogas, digamos assim, né? Por quê? Porque as pessoas elas sempre vão procurar por essas substâncias, né? Então, quando você proíbe de vender isso, ou você cria burocracias, leis para que isso não chegue, né, até o cidadão que
procura isso, né, você faz com que o crime organizado ganhe muito dinheiro em cima disso. Por quê? Porque essa demanda ainda continua existindo, né? E por ser ilegal, por ser mais difícil, ela se torna mais caro, né? Então, ou seja, o usuário paga 3 vezes mais, ou seja, a facção ganha 3 vezes mais, né? Então, veja bem, o Lula, né? Não importa se o Lulinha está envolvido ou não em alguma coisa que envolva canabidiol, certo? Até porque se ele tem que fazer alguma coisa, certo? Porque nós votamos nele justamente para que tivesse a legalização da maconha, que a gente pudesse ter a nossa cannabis justamente no SUS, né? Porque é um tranquilizante, eu uso, é importante para mim, minha vida, o meu bem-estar, né? Minha dignidade depende disso, certo? E, tipo assim, toda vez que essas pessoas se escandalizam, né, e dizem, não pode vender, né, não pode legalizar, né, isso não acaba com a demanda, né, não acaba com o fato de eu ser resultado de processo químico, a minha própria vida é resultado de processo químico, a minha existência, então é natural, da minha natureza, que eu procure a substância química para me sentir melhor, né, tudo na natureza é resultado né, de elementos químicos, né, da mistura de elementos químicos. Né? Então, essas pessoas, né, que se escandalizam porque o Lulinha está talvez envolvido ou não, né, em algum certo, né, que eles chamam de tráfico de influência, né, para favorecer alguma empresa ou outra empresa a fornecer cannabis para o SUS, né, para dar de graça para o povo. Ou seja, se ele está influenciando ou não, né? Se ele está influenciando, eu gostaria de dizer que ele está cumprindo justamente o papel que ele deveria cumprir. Né? Não importa se é ilegal ou não, o que importa é que essa demanda seja atendida, pessoal. A pessoa tem o direito de usar a substância química dela, no meu caso é a cannabis, canabidiol também, se eu puder ter esse acesso no SUS, melhor ainda. Eu votei no Lula para que o Lula resolvesse esse assunto. Se o Lula não está resolvendo esse assunto e o filho dele entrou para usar a influência de ser filho dele, para resolver isso, para arrumar um empresário, para fornecer isso para o SUS, para que a gente possa ter isso direto, melhor ainda para mim, né? Porque tem um policial, tem a pessoa conservadora aí, que acha que eu não tenho direito a usar minha substância química, que não entende nada, né? Que justamente faz o quê? Faz o oposto, né? Em vez de preservar os pés de maconha, né, e levar essa substância para o SUS para dividir para o povo, o que eles fazem? Eles matam esses pés e destroem eles, né? Isso no final das contas não ajuda ninguém em nada, né? Eu não saio, né, sendo ajudado disso, né? Eu não saio, né, sendo beneficiado nisso, né? Então meu voto vai ser jogado em vão se eu não tiver acesso à minha cannabis, já que eu utilizei meu voto, eu convenci as pessoas a votar no Lula, justamente para quê? Para que a gente tivesse acesso a cannabis, né? Então, se o Lulinha está envolvido nisso, para nós não tem problema nenhum, justamente a gente esperava isso, né? Que alguém da família do Lula, que estivesse perto do Lula, pudesse favorecer a nossa demanda, né? Porque a gente votou nele para isso, para fazer com que essa cannabis chegasse até o mercado para nós, entendeu? Então, hoje é um dia muito importante, certo? E o Lula, ele é muito mais inteligente em saber que a pessoa tem direito de usar a cannabis dela. O Renan já é mais cabeça fechada para isso. Então o Lula imagina ter que discutir isso com ele, debater isso com ele, desgastante. É melhor mesmo que ele não vá, mas que seja legal hoje.